Rogério, boa noite. Boa noite. Fazia um tempo que o São Paulo acho que não tinha um volume tão grande de jogo, né? Um número grande de ataques. Nos últimos jogos foi menor, né? O número de chutes. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo, o volume que o São Paulo teve e essa polêmica que deu, né? Você não falou ainda, né? 2 jogos no Morumbi, Linense não jogou em casa, enfim. Queria que você falasse um pouquinho da vantagem que o São Paulo também teve por jogar as 2 em casa. A primeira agora e depois semana que vem. Bom, eu acho sempre mais justo cada um jogar um jogo dentro da sua cidade ou do seu estádio. Eu não sei exatamente o que ocorreu, mas as informações que eu vejo através de vocês da imprensa é que o presidente do Linense não tinha condições de mandar o jogo em Lins e preferiu mandar em São Paulo. Talvez até fosse mais coerente um Pacaembu, por exemplo, mas não haveria tempo hábil para organizar toda a estrutura de jogar no Pacaembu, que não seria em tese o nosso estádio, né? Eu acho que sempre o ideal é que cada um possa jogar na sua casa, sempre que possível. Apesar de já ter existido finais de jogos decisivos entre 2 equipes aqui dentro do Morumbi, são casos, na maioria das vezes, distintos, né? Eu acho que não é por isso que a gente ganhou o jogo, mas eu acho que dá uma interpretação a vocês de uma vantagem dentro do campo. O importante para a gente, para nós, atletas e comissão técnica, é que a gente tenha um campo, um gramado com condições boas de jogo. Para a gente o que ajuda muito, e realmente isso ajuda, não prejudica o Linense nessa partida, porque o Linense, se eu não me engano, ficou aqui do jogo do Corinthians, né? Não voltou para Lins e veio para cá hoje. Para a gente o que ajuda muito é não ter a viagem no sentido da continuidade dos jogos. Mas se tiver um gramado bom, nós nos importamos em jogar em outro estádio. Mas confesso a você que faz sentido vocês colocarem, sempre brifarem isso de São Paulo ter a oportunidade de jogar 2 vezes no Morumbi. Assim como para o presidente do Linense deve fazer algum sentido econômico também, ter a possibilidade, especialmente no segundo jogo, de ter uma renda maior e poder sair beneficiado. E mesmo porque o jogo ainda não acabou, há uma possibilidade, 2-0, é sempre um placar completamente irreversível. O Linense pode acontecer de jogar 2 partidas no Morumbi e sair classificado. Mas, repito a você, há motivo para que vocês... Quando não há motivo, já se cria. Quando tem algum motivo, é natural que vocês criem uma polêmica sobre isso. O natural seria um jogo em casa, um jogo fora. Rogério? O volume do jogo foi absurdamente grande, o melhor dos últimos jogos, 71% de posse de bola, 43 cruzamentos contra 3, 22 finalizações contra 4. 600, foi a primeira vez que nós passamos a barreira dos 600 passes trocados dentro de uma partida. Eu acho que nós fizemos um dos melhores jogos, não dos últimos, mas um dos melhores jogos nossos desde que nós começamos o ano. Rogério, ainda em cima dessa parte final da resposta, são 2 colocações. A primeira, se não sai o gol do Prato no finalzinho, talvez pelo volume do São Paulo o resultado tivesse ficado muito magro para uma primeira partida, tamanho os números que você acabou de nos passar aí, 1-0 talvez fosse pouco pelo que o São Paulo fez durante os 90 minutos. Então eu queria saber de você, se primeiro o gol do Prato no finalzinho, ele fez uma justiça maior àquilo que foi apresentado dentro de campo. Essa é a minha questão. Eu acho que foi uma diferença, foi uma proposta de jogo bem diferente e acho que é completamente aceitável. O Linense vir e jogar no contragolpe, tem no Gabriel, né, um jogador muito rápido, de velocidade, e a tentativa era de explorar as jogadas de velocidade com ele. Eu acho que nós tivemos chance de fazer mais gols do que nós fizemos. Eu acho que foi mais justo com o Prato, que teve, acho que umas 5 ou 6 finalizações, chances de finalização, e ele é um jogador que finaliza muito bem. Devido ao vento, hoje ventava muito e não tinha tanto sol, não estava tão forte, o gramado secou muito rápido, o que baixou a velocidade do jogo, e inclusive nos cabeceios a bola perde velocidade se o campo não está molhado. Então eu acho que fez justiça especialmente a ele, que é um jogador que teve méritos, finalizou, se colocou bem, conseguiu fazer
fazer um gol importante que nos dá uma vantagem um pouco maior, um pouco melhor para a segunda partida. Rogério, boa noite. Em que medida essa sequência importante de jogos que você tem agora, Sul-Americana na Argentina, esse outro jogo do Linense, depois Cruzeiro pela Copa do Brasil, muda um pouquinho o perfil do que você, de repente, gostaria de fazer? Sábado que vem, nesse segundo jogo contra o Linense, alguma chance de você, por exemplo, vir a poupar jogadores pensando nessa sequência meio desgastante? Não, acredito que não. Nós temos que analisar a situação de cada um, né? Ontem nós, infelizmente, tivemos a lesão, o Edmar sofreu uma lesão no tendão, na coxa. Um jogador que nós trouxemos justamente para tê-lo nesses momentos, como no próximo jogo, por exemplo, que eu gostaria já estava previsto para usá-lo. E eu, por incrível, por azar, continuo somente com um lateral esquerdo, posição que eu só tive um jogador desde o começo da pré-temporada até hoje, né? Então, nós lamentamos essa infelicidade, esse azar do Edmar, consequentemente nosso também. Mas nós vamos analisar o condicionamento físico de cada um, mas não pretendemos poupar jogadores para o jogo contra a Linense, a princípio não. Rogério, segundo jogo consecutivo... Desculpa, só para completar, pelo intervalo que existe entre o jogo do Linense, no sábado, e a quinta-feira do jogo do Cruzeiro. Talvez se fosse um domingo para quarta, haveria uma possibilidade diferente, não pelo adversário, sim pelas nossas necessidades. Rogério, segundo jogo consecutivo que a defesa não recebe nenhum gol. Você teve algum tipo de conversa diferente com os zagueiros ou treinamento diferente também para ter mesmo esse resultado positivo? Não. Converso sempre da mesma maneira com eles, desde o primeiro dia. Treino muito. Normalmente a parte defensiva, bola parada defensiva, a equipe do Linense é uma equipe alta, né? Tinham 5 ou 6 jogadores acima de 1,80 m dentro do campo hoje, mas nós conseguimos marcar bem a pressão no campo adversário e demos pouca chance de cruzamento na área, tanto que eles não tiveram nenhum escanteio a favor, né? Foram 13 escanteios para nós e nenhum para o Linense. Então nós demos pouca chance deles alçarem bola na área, que talvez fosse o maior perigo que eles tinham, né? Então nós neutralizamos bem essa jogada, mas eu falo o que eu falo sempre para eles desde o começo do ano. Hoje o time se postou firme, jogou sério, todos fizeram uma ótima partida. Taticamente o time foi muito obediente, foi super bem, tranquilo, soube ter posse de bola, controlar jogo, dar velocidade, jogar pelos lados, fazer as tabelas, fazer os cruzamentos. Acho que foi o que nós treinamos, as coisas saíram bem feitas hoje. Rogério, para a quarta... No jogo contra o Palmeiras, ele levou um pisão e teve uma fratura óssea na mão, passou por uma cirurgia. Foi o último jogo do Jorge Wilson desde então, né, daquele jogo e da sua cirurgia, e ele ficou praticamente 2 semanas sem treinar. Treinou um pouco com a gente, se sentiu um pouco cansado nos treinamentos, então eu guardei ele para tentar, durante 15, 20 minutos, mudar uma estratégia de jogo. Não vou nem fazer uma avaliação em si da estreia dele, porque é muito pouco tempo, mas nós vamos tentar fazer uma preparação física melhor para ele durante a semana, para que em breve ele possa ter uma condição melhor de jogo. Tecnicamente é um jogador muito bom, precisa crescer na parte física. Boa noite, Rogério. Você falou do esquema diferente do defensa. O que tem de diferente? Eles jogam no 3-5-2. É isso, basicamente? Aham. Nós não encontramos nenhum time no Campeonato Paulista até agora que jogou num 3-5-2. Claro, bem claro, bem definido. Isso te faz pensar em mudar alguma coisa no seu esquema? Sempre. Me adaptar. Não mudar os jogadores que eu tenho já na minha cabeça, mas sempre tentar me adaptar ao esquema de jogo do adversário. Aliás, eu sempre procuro com que os adversários se adaptem ao meu esquema de jogo. Mas, às vezes, quando troca muito, você também tem que repensar e, principalmente, a disponibilidade que você tem dos jogadores e a sequência de jogos futuros que a gente tem. Boa noite, Rogério. Queria que você falasse do Jusilei, se possível, da evolução dele desde quando ele estreou para hoje, quando começam a sequência de fases decisivas. Aparentemente, ele parece muito melhor técnica e fisicamente. Também acho. E uma análise sobre o que ele pode trazer daqui para frente. Eu acho que foi a melhor partida dele desde que ele estreou pelo São Paulo. Acho que houve uma evolução física, porque ele treinou duas ou 3 semanas, ele não jogou em meio de semana e continuou trabalhando essa parte física, o que é natural, a melhora, né?
E ele fez hoje uma partida bem acima do que ele vinha realizando nos outros jogos. Eu acho que tanto ele quanto o João Schmidt vem jogando muito bem nessa função. Quando eu não tenho um, eu tenho o outro, e procuro rodar os dois para que cada vez mais eu possa introduzir o Jusilei na equipe titular, tendo em vista que futuramente, nós estamos em abril, né? Abril, maio, junho, em mais 3 meses o João provavelmente nos deixa rumo à Europa, e é por isso que eu tento colocá-lo um jogo sim, jogo não, 60 minutos, 30, enfim, para que ele ganhe a condição ideal para esse mês, se possível, e se não para o início do Campeonato Brasileiro. Rogério, uma opinião, não só como técnico de São Paulo, porque também envolve outras equipes. Com a mudança no cronograma de competições da Sul-Americana, da Conmebol, a Copa Sul-Americana está começando antes, a Copa Libertadores sendo esticada, e você chega num mês em que você tem mata-mata por 3 competições diferentes. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se podia ser um pouquinho melhor organizado para não acumular tantos jogos decisivos num só período. O que você pensa sobre isso? Não, eu acho que não tem problema de acumular tantos jogos decisivos num só período. O único problema é o espaçamento entre os jogos. Se você tem um espaçamento bom entre os jogos, como a gente tem, por exemplo, de sábado para quinta, aí ajuda bastante. 5 dias é um período bacana. O problema é que você tem um espaçamento pequeno de quinta para domingo. E se a gente passar pelo Linense, a gente conseguir chegar à semifinal do Campeonato Paulista, muito provavelmente nós vamos ter um jogo muito difícil, com um espaçamento de recuperação muito pequeno. E nós demos um azar de confronto contra uma equipe de Série A, de nível alto, que venceu o Atlético Mineiro ontem, né, por 2-1. Então, para você ver o nível de competitividade que é a Copa do Brasil, nós caímos talvez com um grande adversário que nós temos pela frente. Então, são vários jogos importantes, talvez com um espaçamento um pouquinho maior, com um intervalo de um meio de semana livre, um domingo, quarta, domingo, por exemplo, seria mais, eu acho que mais palpável, mais aceitável para a gente. Quando começa, a gente não teve, desde 5 de fevereiro, nós jogamos todos os meios e fim de semana, todos, sem exceção. Nós poupamos, nós tivemos a oportunidade de poupar a maioria dos jogadores, com exceção do Júnior, nesse jogo diante do São Bernardo. O que fez, você pode notar, uma diferença física muito grande no jogo de hoje. Então, por isso que quem tem um elenco muito grande, numeroso e com jogadores de qualidade, leva uma vantagem nessa situação. Nós não temos intervalo e nosso elenco ele não é tão numeroso. Além do que, infelizmente, hoje nós temos alguns jogadores no departamento médico com problema de lesão. Alguns jogadores em posições importantes, inclusive. Rogério, pensando na partida lá na Argentina, você tem um elenco muito jovem com alguns atletas que talvez até nem tenham tanta experiência contra times argentinos. Como é que você vai trabalhar isso? Como é que é a conversa? É diferente mesmo? Você pode levar a tua experiência nesse caso para eles? Acho que jogar sempre Libertadores, Copa Sul-Americana, enfim, torneios desse nível contra equipes argentinas, se torna um jogo diferente, né? Mas eles estão amadurecendo dentro do Campeonato Paulista. A maioria já jogou clássicos, no mínimo 3 clássicos nós já jogamos. Isso ajuda. Nós tivemos a oportunidade de jogar contra um time argentino na nossa estreia, né? No comando técnico contra o River Plate na Flórida. Isso ajuda bastante. Agora, é um jogo bem difícil. Pelo pouco que eu vi até agora, mas do muito que eu verei a partir de amanhã, parece ser uma equipe muito bem acertada. Se eu não me engano, ganhou do News o penúltimo jogo, perdeu de 1-0 para o Boca Juniors o último jogo, mas jogando muito bem. Pelo que eu assisti, pelos melhores momentos, só que eu não vi o jogo todo. Uma equipe muito bem organizada. Me fugiu o nome do treinador agora, mas um treinador que trabalhou com o Sampaoli, hoje treinador do Defensa e Justiça. Então mostra um futebol bem agressivo, de contrapressão, do jeito que eu gosto do futebol. É um desafio bastante grande para a gente. Muito obrigado, Rogério. Boa noite a todos. Bom final. Há motivo para que vocês... Quando não há motivo, já se cria. Quando tem algum motivo, é natural que vocês criem uma polêmica sobre isso. O natural seria um jogo em casa, um jogo fora. Rogério? O volume do jogo foi
absurdamente grande, o melhor dos últimos jogos, 71% de posse de bola, 43 cruzamentos contra 3, 22 finalizações contra 4. 600, foi a primeira vez que nós passamos a barreira dos 600 passes trocados dentro de uma partida. Eu acho que nós fizemos um dos melhores jogos, não dos últimos, mas um dos melhores jogos nossos desde que nós começamos o ano. Rogério, ainda em cima dessa parte final da resposta, são duas colocações. A primeira, se não sai o gol do Prato no finalzinho, talvez pelo volume do São Paulo o resultado tivesse ficado muito magro para uma primeira partida, tamanho os números que você acabou de nos passar aí, 1-0 talvez fosse pouco pelo que o São Paulo fez durante os 90 minutos. Então eu queria saber de você, se primeiro o gol do Prato no finalzinho, ele fez uma justiça maior àquilo que foi apresentado dentro de campo. Essa é a minha questão. Eu acho que foi uma diferença, foi uma proposta de jogo bem diferente e acho que é completamente aceitável. O Linense vir e jogar no contragolpe, tem no Gabriel, né, um jogador muito rápido, de velocidade, e a tentativa era de explorar as jogadas de velocidade com ele. Eu acho que nós tivemos chance de fazer mais gols do que nós fizemos. Eu acho que foi mais justo com o Prato, que teve acho que umas 5 ou 6 finalizações, chances de finalização, e ele é um jogador que finaliza muito bem. Devido ao vento, hoje ventava, isso ajuda. Não prejudica o Linense nessa partida, porque o Linense, se eu não me engano, ficou aqui do jogo do Corinthians, né? Não voltou para Lins e veio para cá hoje. Para a gente o que ajuda muito é não ter a viagem no sentido da continuidade dos jogos. Mas se tiver um gramado bom, nós nos importamos em jogar em outro estádio. Mas confesso a você que faz sentido vocês colocarem, sempre brifarem isso de São Paulo ter a oportunidade de jogar 2 vezes no Morumbi. Assim como para o presidente do Linense deve fazer algum sentido econômico também, ter a possibilidade, especialmente no segundo jogo, de ter uma renda maior e poder sair beneficiado. E mesmo porque o jogo ainda não acabou, há uma possibilidade, 2-0 é sempre um placar completamente irreversível. O Linense pode acontecer de jogar 2 partidas no Morumbi e sair classificado. Mas, repito a você. Rogério, boa noite. Boa noite. Fazia um tempo que o São Paulo acho que não tinha um volume tão grande de jogo, né? Um número grande de ataques. Nos últimos jogos foi menor, né? O número de chutes. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo, o volume que o São Paulo teve e essa polêmica que deu, né? Você não falou ainda, né? 2 jogos no Morumbi, Linense não jogou em casa, enfim, queria que você falasse um pouquinho da vantagem que o São Paulo também teve por jogar as 2 em casa, a primeira agora e depois semana que vem. Bom, eu acho sempre mais justo cada um jogar um jogo dentro da sua cidade, ou do seu estádio. Eu não sei exatamente o que ocorreu, mas as informações que eu vejo através de vocês da imprensa é que o presidente do Linense não tinha condições de mandar o jogo em Lins e preferiu mandar em São Paulo. Talvez até fosse mais coerente um Pacaembu, por exemplo, mas não haveria tempo hábil para organizar toda a estrutura de jogar no Pacaembu, que não seria em tese o nosso estádio, né? Eu acho que sempre o ideal é que cada um possa jogar na sua casa, sempre que possível. Apesar de já ter existido finais de jogos decisivos entre 2 equipes aqui dentro do Morumbi, são casos, na maioria das vezes, distintos, né? Eu acho que não é por isso que a gente ganhou o jogo, mas eu acho que dá uma interpretação a vocês de uma vantagem dentro do campo. O importante para a gente, para nós, atletas e comissão técnica, é que a gente tenha um campo, um gramado com condições boas de jogo. A gente, o que ajuda muito, e realmente